Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje iremos novamente estudarmos a tabela periódica dos elementos. Revisaremos os pontos mais importantes da aula anterior, ou seja, sobre como nós, ao realizarmos a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, podemos localizar o elemento químico na tabela periódica. Além disso, vamos também procurar na tabela periódica algumas informações, ou seja, será que eu consigo, com a tabela periódica, saber se o elemento é sólido, líquido ou gasoso nas condições normais de temperatura e pressão? Sim. Conseguimos também saber, em algumas tabelas, se um elemento químico é natural ou artificial? Sim. Se um elemento é radioativo ou não? Sim. Ou seja, a tabela periódica nos presta várias informações a respeito dos elementos químicos, ok? Bem, vamos revisar os conceitos principais abordados na aula anterior. Lembre-se que a tabela periódica ela está organizada em 7 linhas horizontais, denominadas de períodos, e 18 colunas verticais, denominadas de grupos ou famílias. Pessoal, se vocês observarem nesta tabela periódica aqui, nós temos que hidrogênio e hélio são elementos que estão no período número 1, primeiro período. Se você observar do lítio, berílio até o elemento neônio, todos esses elementos estão no segundo período. Assim como do sódio até o argônio, são elementos do terceiro período. Cuidado agora. Do potássio, passando pelo cálcio, escândio, até chegarmos ao criptônio, todos são elementos do quarto período. Pessoal, você se recorda o que representa o período para um elemento? Representa o número de camadas eletrônicas que ele tem. Isso significa o seguinte: se fizermos a distribuição eletrônica para qualquer um desses elementos químicos do quarto período, todos eles apresentarão 4 níveis de energia, 4 camadas eletrônicas. Assim como, se fizermos a distribuição para qualquer um desses elementos do sexto período, todos esses elementos apresentarão 6 níveis de energia, 6 camadas eletrônicas. Pessoal, é importante você lembrar que as linhas horizontais são chamadas de períodos, e elas nos indicam o número de camadas eletrônicas. As colunas verticais já são chamadas de grupos ou famílias, ok? Bem, lembre-se que ao seguirmos essas setas, nós sempre obteremos a correta distribuição eletrônica dos elétrons na eletrosfera de qualquer átomo. O diagrama de Linus-Pauling nos dará uma orientação sobre a localização de um elemento na tabela periódica. Eu acho que convém nós verificarmos através de exemplos. Veja, como eu disse anteriormente, o período indica o número de níveis de energia, o número de camadas eletrônicas que o átomo do elemento possui. Se nós fizermos a distribuição eletrônica para o átomo de fósforo, cujo número atômico é 15, observaremos que ele apresenta 3 níveis de energia, 3 camadas eletrônicas. Logo, ele estará no terceiro período da classificação periódica. Pessoal, fósforo, 15 prótons, 15 elétrons. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, o das setinhas, observamos que ele tem 3 níveis de energia, 3 camadas eletrônicas. Portanto, ele deverá estar, o fósforo, no terceiro período. Pessoal, vamos fazer a distribuição eletrônica para o ferro. Qual é o número de prótons e de elétrons que ele tem? 26. Veja, seguindo as setinhas do diagrama de Linus-Pauling, observaremos que o átomo de ferro apresenta um total de 4 níveis de energia, 4 camadas eletrônicas. Portanto, ele deverá estar no quarto período. Vamos confirmar? Fósforo e ferro. Ok? Vamos lá? Fósforo, achei. Período número 3. Ferro, achei. Período número 4. Pessoal, nós já sabemos, então, localizar o período. Agora nós precisamos saber o grupo, a família, ou seja, a coluna vertical na qual o elemento estará. Veja,
temos que observar onde foi colocado o último elétron do preenchimento no diagrama de Linus-Pauling. Se o último elétron estiver em subníveis S ou P, o elemento é pertencente ao grupo A, que é o chamado elemento representativo. O número do grupo será a quantidade de elétrons existentes lá na camada de valência, ou seja, a última camada eletrônica. Pessoal, eu acho bom nós pegarmos dois exemplos. Magnésio, com 12 elétrons. Veja, ao distribuirmos pelo diagrama de Linus-Pauling, verificamos que o magnésio tem o quê? 3 camadas. Espera aí, nós já sabemos. Portanto, ele está no terceiro período. Por favor, lembre-se. Camada de valência é a última camada eletrônica. Você percebeu que o último elétron do magnésio terminou em subnível S? Lembre-se, quando termina em S ou P, o elemento é do grupo A. Se terminou em S, ele é do grupo A. Qual o número de elétrons que ele tem na camada de valência? 2. Portanto, grupo 2A, atual grupo 2. Você conhece esse elemento químico aqui? Arsênio. Número atômico 33. Tranquilo. Fiz a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Quantas camadas eletrônicas? 4. Então, ele está no quarto período. Isso não é novidade. Agora, lembre-se. Ao fazer a distribuição eletrônica, onde você colocou os últimos elétrons? Em 4p3. Lembre-se, se o último elétron do preenchimento termina em S ou P, é do grupo A. Portanto, o arsênio, o último elétron terminando em P, é do grupo A. Lembre-se, para sabermos o número do grupo, temos que somar a quantidade de elétrons existente na camada de valência. 2 mais 3, 5. Portanto, 5A, atual grupo 15. Pessoal, magnésio 2A e arsênio 5A. Vamos localizá-los? Opa, magnésio 2A. Bateu. Qual que era o outro mesmo? Arsênio? Olha ele aqui. Achou? Sobe. 5A, atual grupo 15. Ok. Pessoal, lembre-se, ao fazermos a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, às vezes o último elétron do preenchimento da setinha não cai em subnível S ou P. Às vezes ele cai em subnível D ou F. Nesse caso, o elemento ele pertencerá a um grande grupo chamado grupo B. O elemento do grupo B são os elementos chamados de transição. Lembre-se, caso o último elétron do preenchimento estiver localizado em subnível do tipo D, o elemento é chamado de transição. Você conhece esse elemento químico? Níquel, número atômico 28. Vou fazer a distribuição eletrônica. Pelas setinhas, diagrama de Linus-Pauling, onde foi colocado o último elétron do preenchimento? Em 3D8. Veja que como o átomo de níquel apresenta 4 camadas eletrônicas, sem problemas, quarto período. Porém, ao fazermos a distribuição, o último elétron do preenchimento não terminou em S, terminou em D. Se termina em D, ele é um elemento de transição. Porém, os grandes vestibulares não têm hoje exigido dos alunos a localização do grupo. Fique tranquilo com relação a isso. Peraí, o níquel é do grupo B? Sim. Quarto período? É isso? Vamos localizá-lo? Opa, achei o níquel aqui. Veja que ele está, de fato, no grupo B. E ele está no quarto período. Pessoal, quando você faz a distribuição eletrônica, seguindo as setinhas do diagrama de Linus-Pauling, às vezes o último elétron do preenchimento termina em subnível F. Nesse caso, o elemento é denominado de transição interna. Veja, você conhece esse elemento químico? Símbolo GD. É um elemento pouco comum, né? Ele se chama gadolínio. Gadolínio. Pessoal, ele tem um total de 64 prótons e 64 elétrons. Ao seguirmos as setinhas do diagrama de Linus-Pauling, nós verificaremos que o último lugar que recebeu elétrons foi o subnível F. Veja que o átomo de gadolínio
apresenta 6 camadas eletrônicas. Então, eu sei que ele deverá estar no sexto período, lá na sexta linha horizontal. Sei também que o último elétron terminou em subnível F. Portanto, ele é um elemento de transição interna. O grupo dele, os vestibulares, não têm cobrado. Vamos localizar o elemento? Você se lembra do nome dele? Esqueceu? Gadolínio. Vamos achá-lo? Olha ele aqui, ó. Gadolínio. Você se lembra quando que ele terminou os últimos elétrons dele? Não se recorda? Não? Não me recordo, mas eu vou mostrar para você. Ele terminou em 4F8. Olha lá, 4F8. Perceba, ele tem 6 camadas. Então ele deve estar no sexto período. E ele terminou em 4F8. Espera aí. Olha o gadolínio aqui. Não se esqueça. O elemento gadolínio tem 6 camadas eletrônicas, porque, afinal de contas, ele está aqui dentro, no sexto período. E ele terminou em 4F8. Lembre-se, 4F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Você se recorda, portanto, que na aula anterior nós vimos que todos esses elementos químicos aqui, tanto os que terminam em 4F, quanto os que terminam em 5F, eles estão aqui dentro da tabela. Eles apenas foram colocados aqui para baixo, porque senão a tabela ficaria muito grande. Né? Ok, veja, caso você não tenha se recordado disso, eu vou relembrar você. Essa é uma tabela periódica, né? Sim. Veja, aqui nós temos os elementos cujo último elétron termina em S. Aqui, os que terminam em P. Aqui, os que terminam em D. E aqui, os que terminam em F. Vamos colocar os que terminam em F lá dentro da tabela? Basta nós clicarmos aqui em largo. Todos os elementos que terminam em F, o último elétron do preenchimento, entrarão na tabela periódica. Mas veja, a tabela vai ficar muito grande. Então, o que os químicos convencionaram? Vamos pegar os elementos cujos últimos elétrons do preenchimento terminam em 4F e 5F e vamos jogá-los lá para baixo da tabela periódica. Lembre-se, quem termina em 4F e 5F, eles estão aqui dentro na tabela, mas ela fica muito grande. É melhor a tabela ficar um pouquinho mais reduzida. Né? De tal forma que agora nós temos aqui os elementos terminando em S, aqui os que têm o último elétron em subníveis P, aqui quem termina em D e aqui quem termina em F. Lembre-se, S1, S2. Para cá, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Aqui, de D1 até D10 e aqui os que apresentam elétrons em subníveis F. Ok. Pessoal, vamos recordar, vamos voltar àquela nossa tela inicial. Ok. Pessoal, lembre-se o que eu acabei de comentar com você. Nós temos aqui o bloco S, elementos cujo último elétron do preenchimento termina em subnível S. São elementos representativos. Ah, quem termina em P também, hein? Representativo. Quem termina em D, de transição. E os que terminam em F, transição interna. Lembra-se desse slide aqui? Já vimos ele anteriormente. Aqui, por que o hidrogênio é o primeiro elemento? Porque ele tem um próton. Por que o hélio é o segundo elemento? Porque ele tem 2 prótons. A tabela está organizada em ordem crescente de número atômico. Ok. Se você fizer a distribuição para o hidrogênio, um S1. Para o hélio, um S2. Para o lítio, calma, um S2, 2S1. Para o berílio, um S2, 2S2. Para o boro, um S2, 2S2, 2P1. Isso é uma confirmação, pessoal, de que quem termina em S1 está aqui, S2 aqui. Atenção, todos que terminam em P estão nesta região aqui. Porém, aqueles que terminam em P1 aqui
P2, P3, P4, P5 e P6. Lembre-se, S, P e aqui D. Desde D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E lá embaixo, os que terminam em F. Pessoal, não vamos nos esquecer, novamente, representativo, representativo, transição, transição interna. Veja, lembra que aqui termina em S1, S2, do lado de cá P1, P2, P3, P4, P5, P6. Lembre-se, transição, termina em D, vai desde o D1 até o D10. Ok. Novamente, o diagrama de Linus-Pauling aqui sendo transportado na forma de uma tabela periódica. Né? Temos aqui os elementos representativos do bloco S, os elementos representativos do bloco P, aqui os elementos de transição e aqui os elementos de transição interna. Ok? Pessoal, é necessário agora nós olharmos essa tabela periódica com um pouco mais de cuidado. Você percebeu que a maioria dos quadradinhos aí, dos símbolos dos elementos, estão pintados na cor amarela? Você percebeu que alguns estão na cor azul, poucos na cor verde, e alguns aqui em lilás, roxo? O que significa isso? Basta você ver essas legendas, né? Quando o quadradinho está na cor amarela, é um metal. Azul é um ametal, não metal. Os gases nobres, esses daqui. Os semimetais, esses em verde. Semimetais. E o PAC, uma organização que define critérios da tabela periódica, já está abolindo a classificação dos semimetais, né? E aqui nós temos um elemento curioso, o hidrogênio, que é colocado aqui junto aos metais alcalinos, mas ele não é um metal. Ele é colocado aqui porque ele tem distribuição eletrônica terminando em S1, como esses elementos aqui. Mas ele não é metal, ok? Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para mais um detalhe. Você saberia me dizer, nesta tabela, se o elemento é sólido, líquido ou gasoso? Tem como? Tem. Observe só. Nesta região aqui, ó, nós temos o estado físico nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. É quando nós temos o elemento a uma pressão de 1 atmosfera e a uma temperatura de 0 grau. Veja, se existir aqui um quadradinho cinza, é porque o elemento é sólido. Se existir aqui um tubinho de ensaio, é que o elemento é líquido. Se tiver aqui uma bexiguinha, ele é um gás. Vamos procurar o ferro? Opa, achei. Olha, tem um quadradinho cinza. Quer dizer que ele é um elemento químico sólido. Vamos procurar um outro elemento? Cobre. Opa, novamente o quadradinho. Vamos procurar o ouro. Olha aí, elementos químicos sólidos. Pessoal, vamos procurar alguns gases. Olha aqui o hidrogênio. Achei aqui também o nitrogênio. Peraí, como assim? Olha, se tiver bexiguinha, gases. Olha o oxigênio. Olha aqui o flúor, a bexiguinha novamente, o cloro. Olha aqui os gases nobres. Agora eu vou lhe lançar um desafio. Você conseguiu achar aqui 2 líquidos? Lembrando que líquido é por esse tubinho de ensaio aqui. Ó. Não conseguiu? Eu vou te ajudar. Mercúrio e o outro é o bromo. Pessoal, perceba então que eu consigo também, além de achar o estado físico sólido, líquido, gasoso, essa tabela aí ela me fornece também se o elemento químico ele é artificial, ou seja, se é um elemento químico produzido em laboratórios, os chamados aceleradores de partículas. Você sabe como fazer isso? Não? Eu vou te ajudar. É só você vir aqui na legenda. Ó. Quando tiver essa bolinha vermelha, tá vendo? Quer dizer que o elemento não é natural no planeta Terra. Ele é artificial. Opa, achei aqui um, ó, tecnécio.
Opa, achei aqui também um outro, astato. Olha, mais um aqui, frâncio. Mais um aqui, promécio. Olha depois do urânio, que tem 92 prótons. Todos os demais aparece a bolinha vermelha. Todos os demais aparece a bolinha vermelha. Ou seja, são elementos químicos artificiais. Você saberia me dizer elementos que são radioativos? Emitem radiação? Não? A tabela te fornece. Basta você procurar aqui o símbolo do radioativo. Né? Então, nós temos aqui ó, o tecnécio, o promécio. Olha aqui ó, o urânio sendo radioativo. Né? Olha, depois do polônio, todos os elementos vão apresentar radioatividade. Ok? Pessoal, lembre-se que na tabela periódica, normalmente o número atômico aparece em cima e a massa atômica embaixo. Pessoal, para encerrar, lembre-se, existem algumas famílias, alguns grupos que são extremamente importantes. Família 1, ou 1A, os metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 16, 6A, os calcogênios. 17, halogênios. E 18, os gases nobres. Pessoal, isso é extremamente importante. Elementos que estão na mesma família, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Haja vista que eles apresentam um número de elétrons, geralmente, igual na camada de valência. Isso vai conferir aos elementos uma propriedade química semelhante. Ok? Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!